Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com a correção das atividades do PET, volume 2, semana 6, PET de 2021. Bom, se você ainda não viu, aqui está no iCard, no primeiro comentário, o vídeo do conteúdo para vocês entenderem melhor a matéria e depois tentar fazer os exercícios. Caso você já tenha feito, bora corrigir. Então no vídeo de agora a gente basicamente vai resolver as 5 questõezinhas do PET. Bora para a questão de número 1? Determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo. Então ele quer a força resultante em toda a figura aqui. Então a gente tem que pensar essas duas mulheres como um único bloco aqui. E entender que todas as forças para a direita atuam nesse bloco, assim como todas as forças para a esquerda. Então vamos redesenhar isso aqui. Eu tenho uma força de 15 para a direita, tenho uma força de 20 para a direita, e tenho aqui embaixo uma outra força de 23 também para a direita. E para a esquerda, Nathan? Para a esquerda eu tenho uma força de 15, beleza. Uma força de 17, beleza. E uma força aqui embaixo de 30 newtons, também para a esquerda. Quando eu tenho forças para o mesmo lado, se você já assistiu o vídeo do conteúdo, você está ligado, essas forças se somam. Então essas três forças juntas aqui vão formar uma única força que é a soma dessas três. E essas três forças juntas aqui também vão formar uma única força que é a soma desses três. Então aqui eu vou ter uma força que eu vou chamar de F1, que vai valer quanto? Vai valer 15 mais 17 mais 30, ou seja, 62 newtons para a esquerda. Então todas essas forças juntas, elas formam uma força de 62 newtons para a esquerda. Beleza. E essas três forças aqui para a direita? Vou chamar de F2 a força para a direita aqui, que é a soma delas, 15 mais 20 mais 23. E isso aqui vai dar 58 newtons. Tudo bem? Então, para a direita aqui, quando eu junto todas essas forças, eu tenho uma força de 58 newtons. Ou seja, tem 62 newtons puxando essas mulheres para a esquerda e 58 puxando para a direita. Quando eu tenho sentidos opostos, a força resultante vai ser a diferença, a subtração entre as duas. Ou seja, vai ser F1 menos F2, que vai dar 62 menos 58, que vai dar 4 newtons o módulo dela. E eu tenho que falar da direção e do sentido. Como a força para a esquerda é maior que a força para a direita, a força resultante ela é para a esquerda. Então o módulo dela é igual a 4. A direção dela é horizontal. E o sentido dela é para a direita. E aí a gente deu as três informações dela como vetor: módulo, direção e sentido. Tudo bem? Bora para a questão de número 2? Número 2. Suponha um corpo de massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Então as duas vão estar aqui na horizontal, só que uma para a direita e a outra para a esquerda. E sentidos opostos que correspondem a 80 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto se movimenta. Então vou supor que a de 80 é para a direita e a de 20 é para a esquerda. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a força resultante é a força que equivale a essas duas aqui juntas. Como elas têm sentidos opostos, como é que eu vou achar a força resultante? É subtraindo a maior menos a menor. Vai ficar 80 menos 20. Porque quando essas duas forças se juntam, a de 20 está atrapalhando a de 80, né? Quando eu junto essas duas, na verdade, eu tenho uma força de 60 para a direita, que é a subtração entre uma e outra. Então a força resultante aqui é de 60 newtons. Tendo em mãos a força resultante e sabendo que a massa é de 10 kg, a gente acha a aceleração, porque a força resultante aqui é 60, a massa é 10, esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Já trocando de lado, a gente tem que a aceleração é igual a 60 dividido por 10, e vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é de
6 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, galera? O que quer dizer que a velocidade vai aumentar ou diminuir 6 metros por segundo a cada segundo. Bora para a questão de número 3? Num cabo de guerra, um garoto e duas garotas puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é de 70, 40 e 30. Do outro lado, outros três puxam a corda para a esquerda, com forças 80, 60 e 45 newtons. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Aqui é mais ou menos parecida com aquela primeira questão, né? Todo mundo está puxando a corda. Esse aqui com uma força de 70, a menininha com uma força de 40 e o rapazinho com uma força de 30. Todas essas forças para a direita. Para a esquerda eu tenho uma força de 80, outra de 60 e outra de 45. Forças para o mesmo lado, elas se somam, né? Então essas três forças da direita aqui juntas vão dar uma força que eu vou chamar de F1, que é igual a 70 mais 40 mais 30. Essa força para a direita aqui vai ser 110 mais 30, que é 140 newtons, né? Essas três forças juntas resultam em uma só, de 140 newtons para a direita. Beleza. Quando eu junto essas para a esquerda aqui, quanto que vai dar? Vai dar uma força F2, que vai ser 80 mais 60 mais 45, que vai dar um total de 185 newtons para a esquerda. Então, quando eu junto essas três, eu tenho uma força de 185 para a direita. Agora ficou fácil, né? A força resultante aqui vai ser a subtração de uma menos a outra. Vai ser 185 menos 140, já que elas têm sentidos opostos. A força resultante, então, vai ter um módulo de 45 newtons para o lado da maior, né? Então, quando eu junto essas duas, sobra uma força de 45 para a esquerda. Então, respondendo aqui, o módulo dessa força a gente calculou, é 45 newtons. A direção dessa força é horizontal. E o sentido, nesse caso, é para a esquerda. Tudo bem? Para a esquerda. Fechou, galera? Essa foi a questão de número 3. Bora responder a questão de número 4? Considere que um bloco de massa 40 kg é abandonado do repouso sobre o plano inclinado representado na figura abaixo. Desenhe na imagem abaixo as forças que atuam no corpo quando se encontra em equilíbrio em repouso. Bom, quando ele está em repouso, quais forças atuam nele? Atua a força peso. Por quê? Porque a gravidade puxa ele para baixo aqui, né? Do ponto de vista dele. Como ele está em contato com o bloco, com a rampa aqui, tem uma força contrária a esse contato que a gente chama de força normal, fazendo 90 graus com a superfície. E para ele estar em equilíbrio, para ele não estar escorregando, tem uma força contrária à tendência de deslizar, que a gente chama de força de atrito. Beleza? Bom, essa força-peso a gente pode entender ela como dois pedaços. Um pedaço que atua aqui na direção do plano e um pedaço que atua na direção da normal. Vou traçar essas direções na outra extremidade para a gente tirar esse peso, né? A gente pensar nele em dois pedaços e não nele mesmo. Então a gente tem um pedaço PX e tem um pedaço PY aqui. Esse pedaço PX anula a força de atrito e esse pedaço PY anula a força normal, tá bom? Se eu quisesse descobrir os valores dele, eu teria que usar seno e cosseno, mas aqui pediu só para a gente desenhar as forças. Então, as forças que atuam são o peso, a força de atrito e a força normal. O peso que eu posso representar ele através de dois pedaços, PY e PX. Tranquilo, galera? Então, se você quiser desenhar só o peso, a força de atrito e a força normal, tudo bem, são essas as três forças que atuam no bloco. Mas o peso fica mais fácil da gente entender se a gente decompor ele, se a gente desenhar o PX e o PY. Fica mais fácil de entender como esse bloco fica parado, tá bom? Letra B aqui fala em movimento acelerado descendo o plano. Um detalhe aqui que é importante é que para ele estar acelerado, ele não vai estar mais em equilíbrio, tá bom? Então, se ele está descendo acelerado, significa que precisa ter uma força resultante nessa direção de descendo para ter uma aceleração também nessa direção. Para isso acontecer, para ter uma força resultante, é preciso que o Px seja maior
que é a força de atrito. Ou então que não haja atrito, né? Que a superfície seja perfeitamente lisa. Nesse caso aqui, a única diferença é que você vai ter que desenhar a força de atrito menor que o Px, para justificar o fato dele estar descendo em movimento acelerado. Tranquilo? Porque para ter aceleração é preciso que tenha uma força resultante no sentido da aceleração. Tranquilo, galera? Bom, então a letra B é só fazer esse desenho aí, tá bom? Bora para a questão de número 5. Considere que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes no eixo x e y. Determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa 55 kg ao descer uma montanha esquiando na neve. Considere a descida como um plano inclinado liso e livre de atritos. Então não tem força de atrito aqui nessa situação. Beleza. Que apresenta ângulo de 30 graus em relação à horizontal e sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vou tirar essa menina daqui e vou colocar a minha, para ficar mais fácil da gente desenhar. Então, quais forças estão atuando nessa menininha? Para a gente achar a aceleração dessa menina, né, a gente precisa primeiro achar a força resultante. Para a gente achar a força resultante, a gente tem que pensar nas forças que atuam nela. Beleza. Vai ter peso, que é para baixo aqui, né, para o centro da Terra, beleza. Ela está em contato com a montanha, então tem uma força normal inclinada aqui, fazendo 90 graus com a superfície. Beleza. Nesse caso, a gente não tem força de atrito. Então, o que eu preciso fazer é decompor a força-peso. É ver qual que é a parte que anula a normal e ver qual pedaço que sobra no sentido do plano, que vai ser, de fato, a força resultante. Então, vou pensar no sentido do plano e no sentido da força normal. E na outra extremidade do peso, eu traço essas duas direções. Para que isso, Nathan? Para mim saber qual pedaço aqui que está na direção da normal e qual pedaço que está na direção do plano. Qual o pedaço Px e qual o pedaço Py. É importante que a gente entenda que quando eu pego essas componentes, eu não tenho mais a força-peso. Que essa força-peso ela some, que eu estou trocando ela por duas coisas que são equivalentes. Quando eu junto Py e junto Px, esses dois juntos formam a força-peso, tá bom? Esse ângulo aqui, como eu demonstrei na aula, ele encaixa perfeitamente aqui em cima, né? Por simetria. Então aqui está o ângulo de 30 graus. Quem que eu estou interessado aqui, Nathan? Eu não estou interessado no PY, porque o PY ele anula a normal, já que eu não tenho aceleração no sentido de Y aqui, na direção do Y. Eu tenho apenas aceleração no sentido do morro, né? Então eu quero calcular o Px. O Px é o pedaço que está com o ângulo encostado nele, ou sem o ângulo encostado nele. O Px não está com nenhum ângulo encostado nele, né? Então ele vai ser sem o ângulo de referência. Eu posso falar que a força resultante é igual ao Px, e o Px é o pedaço do P que está sem o ângulo de referência, portanto, seno do ângulo, seno de 30 graus. Não tem o ângulo de referência desenhado junto dele aqui. O ângulo está com o Py, então o Py fica com ângulo, cosseno, e o Px fica sem ângulo, seno. Tudo bem? No vídeo da explicação da matéria eu explico o porquê do seno e do cosseno. Se está em dúvida, assiste a aula completa para entender melhor, tá bom? Bom, então aqui eu troquei esse peso, a normal está anulando Py, então a única força resultante, a única força que sobrou e portanto é a resultante, é o Px. Logo, a força resultante é igual ao Px, que é o peso vezes o seno de 30 graus. Aqui tem um outro detalhe que vai ser importante, que é a gente lembrar como a gente calcula o peso. E a gente calcula esse peso aqui como massa vezes gravidade, né? O peso é a interação da nossa massa com a gravidade do planeta. Agora a gente está apto para calcular qual é a força resultante. A força resultante, então, vai ser o peso, que é massa vezes a gravidade, vezes o seno de 30 graus. Beleza. A massa é quanto? É 55. A gravidade é quanto? É 10. E o seno de 30? Tem que lembrar daquela tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, raiz onde não tem 1. Então, o seno de 30 fica meio, tá bom? Então, aqui, a gente tem que a força resultante é igual, posso cortar o 2 com o 10, fica 5 aqui, 55 vezes 5. 50 vezes 5, 250, mais 25, 275 newtons. Ainda não acabou, eu fiz isso só para achar o valor da força resultante,
que nesse caso é o Px, porque a normal e o Py estão se anulando, eles também somem e a única coisa que sobra é o Px. Essa é a única força que sobra, que está atuando de fato nela, a força resultante. Então, pela segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante a gente descobriu que é 255, a massa é 55 vezes a aceleração. Então a gente chega à conclusão aqui que essa aceleração é 275 dividido por 55, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Então essa é a aceleração. Fechou? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom? Forte abraço, galera. Feliz Natal. Até mais. Tchau.